Meu nome é Mariana. Tenho 32 anos. Sou arquiteta e sempre acreditei que tinha construído a vida perfeita. Não era uma ilusão. Era um projeto executado. Apartamento próprio em São Paulo, uma carreira em ascensão num escritório renomado e Lucas, meu marido há 6 anos, o homem que eu jurava ser o amor da minha vida. A gente se conheceu num projeto colaborativo. Ele era engenheiro, eu arquiteta. A química foi instantânea, quase estrutural. Falávamos a mesma língua, a de criar coisas que duram. Ele tinha aquele jeito confiante, protetor, que me fazia sentir segura de um jeito que eu nunca tinha sentido. Ele não era só meu marido. Ele era meu parceiro, a viga mestra da minha vida. Eu não apenas o amava, eu o admirava. Casei achando que tinha encontrado meu porto seguro. Mas naquela sexta-feira, 15 de março, tudo começou a desmoronar. Lucas tinha organizado um jantar de aniversário para a Camila, minha melhor amiga desde a faculdade, minha irmã de alma. A gente era inseparável. Ela foi a primeira a saber do Lucas, foi madrinha do nosso casamento, a confidente de todas as horas. A pessoa para quem eu ligava quando tinha uma crise de criatividade ou quando o Lucas e eu tínhamos uma briga boba. Confiança absoluta. Eu estava voltando de uma reunião exaustiva em Guarulhos, sonhando em tomar um banho e jantar com amigos, quando Lucas me mandou uma mensagem. Amor, o jantar foi cancelado. A Camila não está se sentindo bem. Pediu para deixar para a semana que vem. Algo na voz dele no telefone não batia. Ele se apressou para desligar. Estranho. Lucas era calmo em situações assim, mas eu engoli a dúvida. Era a Camila. Era o Lucas. Isso bastava. Ou era o que eu achava. Foi a primeira vez que algo em mim desconfiou. Mas eu me calei, como tantas outras vezes. Lucas sempre me fazia sentir meio boba quando eu questionava algo. Dizia que eu estava imaginando coisas. E eu acreditava. Só que voltando para casa, passei por acaso em frente ao restaurante que ele tinha reservado, o Knicinom, Terraço Jardins, badalado, romântico. E lá estava o carro da Camila, estacionado como um troféu. Meu coração não disparou. Ele parou. E depois bateu com força, bombeando gelo para minhas veias. Estacionei do outro lado da rua, numa vaga escura. Fiquei ali, mãos tremendo no volante. Minha mente de arquiteta tentava achar uma lógica, uma explicação estrutural para aquilo. Ela veio buscar o presente. Ela veio cancelar pessoalmente. Lucas está com ela, tentando convencê-la a ficar. Qualquer coisa. Mas no fundo eu já sabia. Entrei no restaurante. O ar-condicionado me atingiu, mas eu não sentia frio. O restaurante estava com aquela luz baixa, romântica, velas nas mesas, música ambiente suave, um jazz que em outro dia eu acharia charmoso. Naquele dia, parecia uma zombaria. Meu corpo tremia enquanto eu andava entre as mesas, procurando. O garçom se aproximou sorrindo. Boa noite, senhora. Tem reserva? Não, eu estou procurando alguém. Minha voz saiu como um fiapo. E então eu vi. Mesa do fundo. A melhor mesa, a mais reservada. E lá estavam eles, Lucas e Camila, sentados um de frente para o outro. Eles não pareciam preocupados com uma amiga doente. Eles pareciam íntimos. Ela ria daquele jeito, a cabeça jogada para trás, a mão tocando o braço dele. Ele segurava a mão dela por cima da mesa. A mão dela. A mesma mão que segurou meu buquê no dia do meu casamento. Meu marido, minha melhor amiga. Senti minhas pernas bambas. O mundo ao redor desapareceu. O som do restaurante ficou abafado, como se eu estivesse debaixo d'água. Quis gritar, quis correr, quis desaparecer, mas fiquei ali, paralisada, observando a cena como se fosse um filme de terror. Camila se inclinou para frente e sussurrou algo no ouvido dele. Lucas sorriu. Aquele sorriso que eu achava que era só meu. O sorriso que ele me dava de manhã. E beijou a bochecha dela. Devagar. Íntimo. Um beijo que não era de amigo. Foi quando ele levantou os olhos e me viu.
O sorriso congelou no rosto dele. O sangue sumiu da cara. Vi o pânico puro, a expressão de quem é pego no flagra. Camila, sentindo a mudança no ar, seguiu o olhar dele e virou para mim. A expressão dela não era culpa, era pânico. O pânico feio, animalesco, de ter sido pega na armadilha. Eu caminhei até a mesa. Cada passo pesava 1 tonelada. O ar parecia denso. Mariana... Lucas se levantou, a voz trêmula, derrubando o guardanapo no chão. Eu posso explicar. Explicar? Minha voz saiu rouca, irreconhecível. Você cancelou o jantar de aniversário dela para jantar com ela? Camila levantou também, o rosto pálido, tentando tocar meu braço. Mari, escuta. Não encosta em mim. Eu recuei, e minha voz foi mais alta do que eu pretendia. Todas as pessoas ao redor olharam. O silêncio se instalou. Quanto tempo? Quanto tempo? Silêncio. Um silêncio ensurdecedor. Lucas baixou os olhos. Ele não conseguia me encarar. 6 meses, ele murmurou. 6 meses, metade de 1 ano. Cada eu te amo, que ele disse nos últimos 6 meses, era uma mentira. Cada viagem, a trabalho. Cada noite que dividimos, 18.000 planos. Tudo uma farsa. Eu preciso ir embora. Sussurrei, as lágrimas finalmente caindo quentes e ácidas. Saí daquele restaurante sob os olhares de estranhos. A humilhação queimava mais que a dor. Quando cheguei no carro, o choque era tão grande que peguei o celular por instinto, talvez para ligar para minha mãe, não sei. Meu corpo estava em piloto automático. Sentei no banco do motorista e o silêncio era ensurdecedor. E foi aí que eu vi. Uma notificação na tela bloqueada. Um e-mail enviado às 17 horas, quando eu ainda estava na reunião em Guarulhos trabalhando para nós. Remetente. Um número desconhecido. O assunto dizia: você precisa saber a verdade sobre Lucas e Camila. Meu estômago revirou. Sentei no carro, tremendo. O e-mail tinha um anexo. Fotos, mensagens, documentos. Abri com as mãos trêmulas. As primeiras fotos eram de Lucas e Camila juntos. Hotéis, viagens que ele disse serem a trabalho. Viagens que ela disse serem visitas à família no interior. Tudo mentira, tudo planejado. Mas não era só isso. Tinha prints de conversas entre eles. E uma delas me fez o sangue gelar. Camila. Quando você vai contar para ela sobre o apartamento? Lucas. Calma, ela ainda não sabe de nada. Deixa eu transferir mais um pouco antes de pedir o divórcio. A burra nem confere as contas. A burra. Aquela frase. A burra. Não era só um apelido cruel. Era a definição dela de mim. Era como eles me viam. Eu não era mais uma esposa. Eu era um alvo. Um caixa eletrônico com sentimentos. Camila. Você é terrível, hahaha. Mas eu te amo. Logo a gente se livra dela e fica com tudo. Apartamento? Abri os documentos anexados, contratos, transferências bancárias. Lucas tinha usado meu dinheiro, a herança que recebi quando meu pai morreu, o dinheiro que jurei proteger, o último pedaço dele, dinheiro que coloquei na conta conjunta para investirmos juntos, para comprar um apartamento. No nome da Camila. 300 mil reais. Tudo que meu pai deixou para mim. Tudo que eu tinha guardado para nossa segurança, para o nosso futuro. Ele roubou e deu para ela. Ele não apenas me traiu, ele profanou a memória do meu pai. Senti uma raiva subir do estômago, uma fúria que eu nunca tinha sentido na vida, uma raiva que queimava as lágrimas. Voltei a olhar o e-mail. Tinha uma mensagem no final. Mariana, meu nome é Juliano, sou investigador particular. Fui contratado pela ex-noiva do Lucas há 3 meses. Ele fez a mesma coisa com ela, roubou as economias dela e desapareceu. Ela queria vingança, mas descobriu que ele tinha casado de novo. Comigo. A Camila? Ela é a sócia dele nisso. Eles fazem isso juntos. Você é a 3ª vítima. Tenho provas de tudo. Me liga se quiser justiça. Tinha um telefone. Fiquei ali, segurando o celular, lágrimas escorrendo. Mas não eram mais lágrimas de dor. Eram de ódio.
pura, gelada e focada. Liguei para o número. Minha voz não tremeu. Alô? A voz de um homem atendeu. É o Juliano? Perguntei. A voz firme agora. Sim. Você é a Mariana? Sou. E eu quero justiça. Eu quero que eles paguem por tudo. Do outro lado da linha, ele deu uma risada baixa. Então vamos começar. Eu tenho um plano. Mas você vai precisar ser forte. E vai precisar fingir muito bem. Pode falar, respondi, limpando as lágrimas. Eu tô pronta. Nos 3 dias seguintes, segui o plano do Juliano à risca. Foi a maior atuação da minha vida. Voltei para casa naquela noite. Lucas estava na sala, andando de um lado para o outro. Ele correu para me abraçar na porta, os olhos vermelhos, voz embargada. Mari, eu sinto muito. Foi um erro, eu juro. A Camila, ela que se jogou em cima de mim. Eu estava confuso, eu... Deixei ele falar, deixei ele mentir. Cada palavra era um insulto, mas eu mantive meu rosto neutro, devastado, como ele esperava. Cada toque dele na minha pele era repulsivo. Eu preciso de um tempo, disse friamente. Vou dormir no quarto de hóspedes. Não quero conversa agora. Ele concordou, visivelmente aliviado por eu não ter explodido. Ele achou que estava me controlando. Nos dias seguintes, fingi estar processando tudo. Chorei na frente dele. Deixei ele achar que estava me manipulando de volta. Eu me tornei uma espectadora na minha própria casa, observando o homem que eu amava se transformar no monstro que ele realmente era. Enquanto isso, Juliano trabalhava nos bastidores. Descobrimos que Lucas e Camila tinham uma conta offshore. Eles tinham feito isso com 2 vítimas antes de mim. Mais de R$1 milhão roubados no total. Eu era a terceira. Não éramos só mulheres traídas. Éramos um padrão de negócios para eles. Eles eram profissionais. Mas eu tinha algo que as outras não tiveram. Provas documentadas e um investigador que odiava golpistas. Na quarta-feira, chamei Lucas para uma conversa de reconciliação num café discreto. Disse que queria resolver tudo, que talvez pudesse perdoar, recomeçar. Eu sabia que a ganância e a arrogância deles seriam a isca perfeita. Como eu esperava, ele perguntou sobre a Camila. Eu disse, se ela quiser fazer parte disso, que venha. Quero ouvir os 2. Eu sabia que ele a convenceria. Ele precisava dela como álibi. Camila chegou com cara de paisagem, fingindo um falso arrependimento. Lucas, esperançoso, já devia estar pensando em como continuar me roubando. Mari, você não sabe como eu tô feliz que você... Cala a boca, Lucas. Cortei, minha voz gelada. O tom de vítima tinha sumido. Coloquei um envelope, pardo na mesa. Abre. Ele abriu. O rosto empalideceu. Não era mais o rosto do meu marido. Era o rosto de um criminoso encurralado. Camila esticou o pescoço para ver e congelou. Cópias de tudo. Transferências, conversas, prints, contratos e mais. Fotos das outras vítimas, com datas, valores, provas. Eu sei de tudo, falei, inclinando para frente. Sei do apartamento, sei das outras mulheres, sei que vocês são uns golpistas nojentos. Mariana, espera. Camila tentou, a voz subindo uma oitava. Não, você espera. Minha voz tremeu de raiva. Vocês acharam que eu era mais uma trouxa? Que iam me roubar e sumir? Lucas tentou se levantar. Eu levantei a mão. Senta, porque agora vem a melhor parte. Peguei meu celular e mostrei a tela. Uma ligação gravada. Ontem eu liguei para a polícia. Entreguei todas as provas. Vocês 2 estão sendo investigados por estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro. O sangue sumiu do rosto dos 2. E tem mais, continuei, sentindo um prazer amargo. Eu já ajuizei a ação de restituição. O apartamento que você comprou com meu dinheiro, Camila, vai ser arrestado. E eu vou recuperar até o último centavo. Você não pode fazer isso, Lucas gritou, atraindo olhares. Já fiz. Levantei, pegando minha bolsa. Ah, e Lucas.
Aquele contrato de união estável que você me fez assinar, dizendo que era para nossa proteção, eu mostrei para o advogado. Ele disse que você adulterou as cláusulas. Isso é crime também. Ele achou que sua inteligência superava a minha. Mas ele esqueceu que eu sou arquiteta. Eu leio contratos. Eu vejo as falhas na estrutura. Camila começou a chorar. Não de arrependimento, de medo. Era um choro feio de quem perdeu. Vocês destruíram minha confiança. Roubaram minha herança. Me humilharam. Inclinei para perto deles, sussurrando. Agora vão pagar. E vai doer. Saí daquele café de cabeça erguida. 2 dias depois, a polícia bateu na porta deles. O processo foi rápido. Com as provas que Juliano reuniu e o depoimento das outras vítimas, não teve como Lucas e Camila escaparem. Eles foram indiciados por estelionato e formação de quadrilha. O apartamento foi arrestado e leiloado. Consegui recuperar R$240 mil. Não foi tudo, mas não era sobre o dinheiro, não mais. Era sobre retomar o controle. O dinheiro era apenas o placar. Lucas tentou me ligar várias vezes da delegacia. Eu bloqueei. Camila me mandou uma carta pedindo perdão, dizendo que foi influenciada por ele. Rasguei sem ler até o fim. A opinião dela, o falso arrependimento dela, não tinham mais peso. Eram cinzas. O divórcio saiu em 3 meses. Fiquei com o apartamento, que era meu antes do casamento mesmo. Lucas ficou com dívidas e antecedentes criminais. 6 meses depois, eu estava sentada num café. Não o mesmo. Nunca mais voltei lá, quando Juliano apareceu. Como você tá? Ele perguntou sorrindo. Melhor, respondi, e era verdade. Muito melhor. As outras vítimas me pediram para agradecer você, por ter tido coragem. Elas também estão processando. Eles vão pagar por todas, eu disse. Juliano se sentou na minha frente. Sabe, você foi a única que realmente lutou. As outras desistiram no meio do caminho. Você foi até o fim. Ele não me olhava com pena. Ele me olhava com respeito. Foi o primeiro homem em meses que me olhou assim. Eu não ia deixar eles ganharem. Falei, firme. Não depois de tudo. Ele sorriu. Você é forte, Mariana. Não esquece disso. Hoje, 2 anos depois, eu tô reconstruindo minha vida. Tenho um escritório próprio de arquitetura. A confiança é uma estrutura delicada. A minha foi demolida. Mas agora estou construindo algo novo, em terreno próprio. E as fundações são mais fortes. Conheci gente nova. Aprendi a confiar de novo, mas com os olhos bem abertos. Lucas cumpre pena em regime semiaberto. Camila também. Eles perderam tudo. Reputação, dinheiro, liberdade. Eles estão presos em suas celas, mas, mais importante, estão presos nas pessoas. Que são? Eu estou livre. Eu perdi meu dinheiro. Perdi minha confiança. Mas ganhei algo que eles nunca vão ter. Dignidade. Porque eu não aceitei ser vítima. Eu lutei. E venci. Se você está passando por algo parecido, escuta o que eu tenho para dizer. Não aceita calado. Não deixa ninguém te roubar, te humilhar, te destruir. Levanta. Luta. Porque a vingança não é sobre ódio. Não é sobre descer ao nível deles. É sobre justiça. É sobre reequilibrar a balança. E justiça, no final, sempre chega. Se essa história te tocou, deixa o like, se inscreve e comenta o que você faria no meu lugar.